Olá, aqui é o Mr. Resumen. Hoje vou explicar um filme de suspense e crime, chamado 4x4. Spoilers à frente, atenção, tenha cuidado. O filme começa com um homem chamado Ciro caminhando por um bairro de Buenos Aires. Ciro é um bandido e, quando nota um carro que lhe interessa, entra nele. Ele entra no carro e rouba o equipamento de som do compartimento superior. Ciro encontra um par de óculos de sol Ray-Ban e os guarda no bolso. Ainda não satisfeito por ter invadido o carro, ele aperta com força as nádegas para soltar um peido. Finalmente sente que seu trabalho terminou e procede a sair, mas eis o problema: a porta não abre. Ele tenta com as outras 3 portas, mas nenhuma abre e não lhe resta outra. Ele se vê obrigado a passar para o banco de trás, onde tenta fazer com que o porta-malas do carro abra. Ao não conseguir, finalmente começa a entrar em pânico e tenta desesperadamente quebrar a janela do carro, mas sem sucesso. No entanto, o experiente bandido se recusa a desistir e desmonta a parte interna da porta do carro. Em seguida, mete a mão dentro da porta e tenta abri-la, mas só consegue se machucar muito e começa a sangrar. A porta do carro não abre depois de todas as tentativas. Ele saca sua pistola e dispara no vidro dianteiro, mas a bala ricocheteia e atinge sua coxa. Ele grita de dor extrema, sangrando intensamente. Ciro amarra a camisa. Até aquele momento, Ciro evitava ser visto, mas após disparar contra a própria coxa, ele tenta desesperadamente atrair a atenção de alguém lá fora para ajudá-lo a sair, mesmo que acabe preso. Por sorte, uma mulher aparece fora do carro e começa a arrumar sua maquiagem utilizando a janela do carro. Ciro tenta pedir-lhe ajuda, mas parece que a mulher que está fora do carro não consegue ver Ciro dentro. Ele grita, mas a mulher vai embora sem se abalar. Ciro tenta ligar para sua mulher, mas antes que a chamada possa ser feita, a bateria do telefone acaba. Passam várias horas e Ciro cai no sono. No dia seguinte, Ciro acorda com muita sede. Ele ficou sem água e se vê obrigado a lamber a janela por desespero. Mais tarde, ele tira o equipamento de som do carro de sua bolsa e o coloca para ouvir rádio. O rádio toca sua música favorita e ele se perde na música, esquecendo-se de seus problemas, ainda que por um breve momento. Embora a música seja um pouco atrevida, ela fala sobre fazer o delicioso no carro. Descreve casualmente a situação de Ciro. Fala de janelas embaçadas, bancos reclinados e de fazer a noite toda. Por alguma razão, a música lhe dá motivação para tentar abrir a porta novamente. Enquanto golpeia repetidamente a porta com uma ferramenta, um telefone começa a tocar. É o equipamento de som do carro. Ciro responde à chamada e um homem fala do outro lado. O homem se apresenta como o Dr. Henrique Ferrari e dá as boas-vindas a Ciro no carro. Henrique continua dizendo que é o proprietário do utilitário e que já foi roubado 28 vezes em sua vida. Acrescenta que Ciro é o ladrão número 29 que tentou roubá-lo. A revelação enfurece Ciro e ele exige que o libertem, mas Henrique lhe diz para calar a boca e ouvir. Henrique continua dizendo que chama seu carro de 4x4, que tem um alarme conectado ao seu telefone, com o qual Henrique pode trancar todas as portas do carro. É a prova de balas, não se pode mover do interior devido à suspensão ativa, também é a prova de som. Além disso, as janelas, incluindo o para-brisa dianteiro, são todas fumê. A única coisa que não é a prova de balas é o tanque de gasolina, que pode conter 120 litros de combustível e neste momento está cheio. Henrique o adverte de que o tanque de gasolina cheio é uma bomba em potencial, e caso tente algo estranho, o carro poderia explodir junto com ele. Enquanto Ciro ouve incrédulo, Henrique diz que é viúvo e tem 60 anos. Teve uma infância normal para um menino de classe média da época. As portas nunca ficavam trancadas. Henrique diz que a vida atual está tão ruim agora que sente falta da vida que tinha quando era criança. Ele pergunta a Ciro o que faria se pegasse seu filho roubando. No entanto, Ciro está farto e ameaça denunciar Henrique à polícia. Ciro ordena a Henrique que o solte para poder matá-lo junto com toda a sua família. No entanto, antes que Ciro consiga terminar, a ligação cai. Depois, Henrique liga o ar-condicionado e baixa ao máximo para torturar o ladrão. Ciro tenta desligar o ar-condicionado, mas sem sucesso. Sem saída, ele tira a camisa do ferimento e a veste. Para a coxa não sangrar, rasga um pedaço da calça e o enrola na ferida. Depois de torturar o ladrão durante um bom tempo, nosso Henrique volta a ligar e pergunta novamente o que ele faria se pegasse seu filho roubando. Ele diz que lhe dará água se responder corretamente a pergunta. Ciro responde essa pergunta, mas não satisfaz Henrique. Ciro implora que pare, dizendo que aprendeu a lição, mas Henrique não se importa e volta a contar a Ciro um incidente. Ele revela que no mês passado de dezembro, 2 homens entraram na casa de sua filha quando ela estava estacionando seu carro.
Henrique revela que treinou a filha para situações assim, evitar contato visual e ter dinheiro pronto para entregar. Mas não bastou, e os ladrões apontaram uma pistola para os netos de Henrique por 3 horas. No entanto, Ciro não se interessa pelas histórias de Henrique e pergunta que tipo de médico priva de água um ferido. Henrique o parabeniza pela pergunta e pede que ele adivinhe o tipo de médico que ele é antes de desligar. Enquanto Ciro faz uma chuva de ideias, chega uma viatura da polícia e para diante de seu utilitário. Ciro volta a se encher de esperança e tenta chamar a atenção dos policiais, mas o policial aplica uma multa no utilitário e vai embora. Várias horas depois, Henrique volta a ligar e pede a Ciro seu nome completo e seu número de identificação em troca de água. Depois que Ciro concorda, Henrique o guia até a água da mangueira do lavador de para-brisa da parte traseira. A água é de cor azul clara, mas ao Ciro desidratado não importa e ele engole a água, dando um suspiro de alívio. No entanto, Ciro continua faminto e sem comida, por isso quase se vê obrigado a comer um inseto que, de alguma maneira, entrou no carro. Mais tarde, Ciro verifica seu ferimento e percebe que está ficando amarelo e também está com febre. Henrique decide lhe dar uma trégua e liga o ar-condicionado para que ele se refresque e lhe revela que também está doente. Henrique está morrendo de câncer e os médicos disseram que lhe resta 1 ano de vida. Enquanto Henrique tagarela, Ciro tira a roupa e desmaia. Seu corpo também ficou amarelo. Mais tarde, Ciro revira o manual do carro buscando uma saída, mas, em puro desespero e frustração, come uma página. No fundo do poço, ele urina num recipiente e bebe a própria urina para matar a sede. De repente, as coisas parecem melhorar para Ciro quando um ladrão tenta entrar no utilitário que lhe dá esperanças. No entanto, o ladrão é descoberto pelos transeuntes, levam uma surra e o entregam à polícia. Logo cai a noite e a desidratação e a fome o transformam em um filósofo. Ele observa como uma pequena porcentagem de pessoas tem tantas coisas que é necessário distribuí-las para que todos possam aproveitá-las. Além disso, diz que o mundo está cheio de pobres e leis feitas por ricos para ricos. Ciro afirma que não vai obedecê-las, mesmo que o matem a tiros. Revela que virou ladrão como seu pai e seu avô. No dia seguinte, Henrique liga e lê o jornal. Henrique lhe diz que está de bom humor e o guia até uma barra de chocolate escondida atrás dos freios. Depois de passar o dia todo descansando e observando as pessoas do bairro, Ciro volta a golpear repetidamente uma das portas que conseguiu desmontar até sua parte metálica a partir do interior. Finalmente, ele faz um pequeno buraco na porta que dá para fora. Grita por ele para chamar a atenção de alguém, mas não consegue. Mais tarde, Henrique liga e revela que contatou a família de Ciro. Ao ouvir o nome de sua família, Ciro cai no choro e adverte Henrique para não lhes fazer mal. Em seguida, pergunta entre lágrimas o que fez para merecer isso. No entanto, Henrique não para e tira os antecedentes criminais de Ciro e revela que Ciro já matou uma pessoa antes. Ciro choroso nega ter matado alguém. Henrique tem os recibos e revela que Ciro entrou na casa dos irmãos Salerno, em Barracas, para roubá-los, mas eles tentaram se defender e Ciro atirou neles com sua arma. Henrique também menciona um velho motorista de ônibus a quem Ciro deu uma surra violenta. No entanto, Ciro continua se recusando a assumir a responsabilidade e culpa o motorista por não deixá-lo roubar os passageiros. Ele diz que cometeu erros e que já pagou por eles. Mais tarde, Ciro carrega seu telefone com energia solar e liga para sua mulher, mas a chamada vai diretamente para a caixa postal. Na caixa postal, ele confessa tudo para sua mulher e pede desculpas por ter estragado tudo de novo. Depois de chorar muito, Ciro brinca com o botão de ignição do carro e consegue ligá-lo. Ao que parece, ele só pode ser ligado sem chave após ser pressionado um determinado número de vezes. Ele coloca o cinto de segurança e coloca a marcha ré. No entanto, a marcha fica presa no modo de ré e ele se vê obrigado a dirigir em marcha ré. Ele acelera o carro e o bate contra um poste para chamar a atenção das pessoas. Felizmente, o airbag é ativado a tempo e ele não sofre nenhum ferimento. O ferido Ciro consegue finalmente derrubar a enfraquecida janela traseira e escapar. Ele está com muitas dores, mas consegue se arrastar até um posto de gasolina próximo, onde se serve de algo para comer enquanto saboreia cada bocado. O atendente do restaurante ordena que ele pague pela comida e vá embora imediatamente. Isso enfurece Ciro e ele atira no atendente. Ciro então acorda de seu sono e percebe que estava sonhando e que continua preso no carro. Henrique volta a ligar e Ciro ameaça se suicidar. Ele coloca a arma na boca e aperta o gatilho, mas a arma falha. Henrique ri da miséria do ladrão e pede que ele olhe para a frente do carro, revelando-se finalmente. Henrique sobe no carro com ele.
Ciro está muito fatigado e não tem forças para escapar. Rick trata o ferimento de Ciro e depois se distrai em uma chamada de trabalho, enquanto Ciro parece cair no sono. Exatamente nesse momento, Ciro tenta sem sucesso atirar no transtornado doutor e pula do carro. Finalmente ele sai e dá um tiro para o alto para pedir ajuda. Henrique volta a se aproximar e tenta arrastá-lo ao carro. Uma policial os vê e manda o médico soltar a arma. Passam 2 horas. Enquanto isso, as pessoas, os meios de comunicação e a polícia cercaram a área, mas Henrique se recusa a soltar Ciro, dizendo que ele é a vítima do ladrão. Quando tudo falha, a polícia chama o negociador aposentado Júlio Amadeu, que pergunta ao médico o que ele quer. Em seguida, Henrique enumera vários problemas que enfrenta diariamente, ignorados pelo governo por não causarem feridos. Ele diz que, ao ir ao escritório, precisa desviar de 2.000 fezes de cachorro, porque os donos dos cães não limpam o que seus animais deixam quando ninguém está olhando. O público se solidariza com Henrique e o aclama. Júlio se recusa a desistir e continua falando com Henrique e finalmente o convence de que deixe Ciro ir embora. A polícia detém Ciro e Júlio pede a Henrique que se renda, mas este entra em seu carro após colocar um temporizador em cima. Júlio suspeita que se trata de uma bomba e ordena que todos se afastem. O utilitário explode matando Henrique, mas não antes de acender um fogo no coração de todos os plebeus. E assim termina este filmaço. Inscreva-se para ver mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.